negócio da China vai falar de imposto hoje. Sim, imposto, tributação, carga tributária, aquilo que onera o dia a dia das empresas e que muitas vezes tira a competitividade delas em cenário nacional ou até mesmo em cenário voltado às exportações, cenário global. Enquanto as empresas brasileiras lidam com uma das cargas tributárias mais expressivas e complexas do mundo, gigantes chinesas operam no país com estrutura leve, sem sede legal e sem pagar imposto, ou pagando muito pouco, um cenário aí que pode propiciar a evasão de divisas. A gente tem o prazer de bater um papo com o Morvan Meirelles Costa Júnior. Ele é advogado tributário formado pela USP e ele tem mestrado em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Leiden, na Holanda. Além disso, ele tem especialização em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. É sócio do Meirelles Costa Advogado e responsável pela prática tributária do escritório. Morvan, prazer tê-lo conosco. Faz 40 anos, 50 anos que a gente ouve falar que o apetite do leão tributário brasileiro é um apetite voraz e a entrega dos serviços desse mesmo pacote é uma entrega que deixa a desejar. Tornou-se um problema sem solução? Tudo bem, Wagner. Realmente é uma realidade do Brasil, né? A gente tem uma tributação que é tributação de país nórdico com o serviço público africano, né? Particularmente nesse momento a gente está passando por um momento de mudança, que é uma proposta de reforma tributária sobre consumo, né? Sobre tributação de consumo. Depois de muito tempo, como você falou, estamos há 30 anos discutindo essa reforma, né? E a ideia da reforma é efetivamente simplificar o sistema, não necessariamente diminuir carga tributária, né? É um problema sem solução? Eu acho que não. Eu acho que falta vontade política, talvez, e alguns setores da economia cederem, né? Que foi o que aconteceu nessa proposta de reforma tributária sobre tributação de consumo, né? Que praticamente vai impactar de forma muito relevante os prestadores de serviço, o agronegócio, no geral, né? Mas é isso, acho que assim, o que está faltando talvez aqui no Brasil, o que falta é vontade política mesmo, né? E aí tem aquelas coisas, né, aquelas analogias, Morvan, que nem sempre são muito adequadas. Eu lembro muito do Joemir Betting, jornalista primoroso, e que era um cara diferente, que tinha uma qualidade de apuração, um rigor técnico diferente em todos os sentidos. E o Joemir comparava muito a questão tributária do Brasil com a questão tributária da Alemanha, 36, 37, 38% do PIB, né, numa escala simples. Porém, a entrega, essa que você falou, é a entrega de um país africano sequer em estágio de desenvolvimento, sequer em estágio de uma nação em desenvolvimento. Isso gera um percalço do ponto de vista da competitividade da empresa brasileira, né? Com certeza. A gente tem uma carga tributária que é sufocante, né, com o empresário, né? Eu acho que tem uma outra coisa que é muito grave, que é algo que tem pouco debate no Brasil, que agora até muitos tributaristas têm debatido isso e tem sido em foco também dessa reforma, e as autoridades parece que estão percebendo isso, que a gente tem um contencioso tributário também sufocante. O que quer dizer isso? São discussões judiciais administrativas de matéria tributária, que eu posso trazer um número aqui que é um negócio assim, bizarro, né? O Brasil foi feito um levantamento em 2022 pela FV mesmo, e as discussões tributárias, de matéria tributária, administrativas e judiciais, isso só considerar as principais capitais do Brasil, quer dizer, eles consideraram principais capitais do Brasil, estados e o governo federal discutindo matéria tributária com o contribuinte, né? Isso representa mais ou menos 75% do PIB nacional. E para fins de comparação, na OCDE, que é os países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é o que o Brasil está pretendendo entrar, né? Uma organização que o Brasil pretende entrar, a média de discussões administrativas desses países é de 0,18% do PIB de cada país. Assim, um número assim bizarro, né? Eu fiz um levantamento, até um artigo que eu escrevi, que em 2021 as discussões tributárias no Brasil representavam quase 21 vezes as discussões tributárias nos Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos tem um PIB 14 vezes maior que o nosso, né? Então, assim, isso também é sufocante para o empresário, né? Então a gente tem uma carga tributária alta, um sistema tributário complexo e que tem muita discussão judicial, muita discussão administrativa sobre esse sistema,
que gera distorções absurdas, como alguns clientes que eu tenho são multinacionais, que a equipe de fiscal tributária da filial brasileira é maior do que somado toda a equipe de fiscal tributária de outras filiais ou matriz de empresa. É isso. No que diz respeito à relação Brasil-China, Morvan, a gente tem esse expediente, né? Aplicativos, software, empresas de logística, empresas de entrega, enfim, uma infinidade de empresas aí que trabalham no ambiente digital agressivo, ostensivo, para falar o português claro, e que tem muita facilidade de viabilizar serviços, mas uma base absolutamente rudimentar de funcionários. Essas empresas operam aqui no Brasil sem gerar empregos, operam aqui no Brasil ou gerando uma cota mínima de empregos, né, uma cota inexpressiva diante do tamanho e do volume de negócios que elas têm aqui, e pior, elas acabam ainda colaborando para um processo em que o lucro não fica por aqui. E aí, como é que a gente resolve esse problema? Pois é, isso é uma preocupação mundial, né? Existe um movimento de se criar um imposto mínimo global, que é algo que o Brasil tem participado, né? Inclusive, houve um movimento nesse sentido aqui para a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Tem uma lei já promulgada, uma lei federal, que criou um mecanismo de tributação mínima de filiais de multinacionais, filiais brasileiras de multinacionais atuando aqui no Brasil, né? E é um cálculo que é feito com base na tributação do grupo em si, grupos que têm um faturamento superior a 700 milhões de euros ano, né? Isso é algo que o Brasil adotou para e passo a uma iniciativa da própria OCDE, como eu tinha citado, né? Que é uma iniciativa chama BEPS, que é uma iniciativa para evitar essa remessa de lucros ou essa transferência de lucros entre países, né? E é algo que o Brasil tem participado de várias estruturas estão sendo propostas como soft law para o OCDE, e uma delas é essa tributação mínima global, né? Mas é algo que, assim, tem sido muito pautado por também geopolítica, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, com as Big Techs, ele é o maior interessado de que isso não seja aplicado no mundo, né? Porque isso que você está citando com as empresas chinesas acontece também com muitas empresas americanas que atuam aqui, né? Principalmente as Big Techs, né? Então, é algo que realmente, assim, para o Brasil conseguir combater, a gente precisaria ter esses mecanismos de tributação mínima, que eu acho que é algo realmente válido. Existe, se você fica muito à vontade para me corrigir, para falar não é bem assim, claramente para você falar dentro daquilo que a gente está discutindo aqui, no sentido de informar e não de distorcer qualquer informação. Então fica muito à vontade nesse sentido para me corrigir, tá? Nenhum problema nesse sentido. O que você disse foi: existe uma articulação global para que se pense no imposto, para que esse processo de evasão de divisas ou de favorecimento de players que atuam ostensivamente em ambiente digital e que geram poucas divisas para o país onde eles atuam, para que esse processo seja contido. Seria mais um imposto, e essas discussões estão no âmbito da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é isso? A OCDE tem que a gente chama de soft workers, é que eles têm uma diretiva que eles sugerem para os países membros e países que são cooperadores, que é o caso do Brasil. O Brasil, historicamente, sempre foi cooperador da OCDE, né? Pra você ter uma ideia, é o país que é muito ativo nas discussões da OCDE, por mais que não façamos parte, e é algo lógico, porque, assim, por algum momento, até hoje, somos a 8ª economia do mundo. Então, é um país relevante para a discussão, para esse tipo de discussão, né? Então, o Brasil sempre participou. E essas discussões começavam justamente porque não é assim, algo que é só praticado por empresas chinesas, mas muitas multinacionais têm, obviamente, uma estrutura de planejamento tributário internacional que visava otimizar a carga tributária, o que significa que elas usavam, por exemplo, jurisdições com baixa tributação e tentavam divergir o lucro, essa receita que seria tributada num país com maior tributação, para esses lugares. Então, tem vários mecanismos que já são usados já. Inclusive, o Brasil tem um mecanismo, por exemplo, preço de transferência. O que é isso? Qualquer relação envolvendo bens ou serviços entre partes relacionadas. Então, exemplo, parte relacionada é matriz e filial, né? Matriz estrangeira, filial dessa empresa multinacional estrangeira no Brasil. Nessa relação existe
dependendo da relação de bens e serviços, existe uma obrigatoriedade da empresa provar, a filial brasileira provar que o que ela está pagando por bem ou serviço fornecido pela matriz é comparável com o que seria pago para outra empresa independente, ou seja, empresa que ela não tem uma relação de dependência, né? Porque se tiver alguma divergência, o governo brasileiro pode cobrar imposto de renda ou contribuição social sobre essa divergência, sobre essa diferença, que é justamente para evitar a remessa de lucro para fora e não pagar tributo aqui, né? Esse é um mecanismo que o Brasil já tem, outros países têm, né? Tudo isso é iniciativa da OCDE antiga, né? Uma iniciativa antiga. Essa iniciativa nova é o quê? É criar um patamar mínimo de tributação. E aí isso tudo vai ser, obviamente, aplicado por cada país de acordo com a sua realidade tributária. No caso do Brasil, o que se optou de fazer é usar um diferencial de tributação de contribuição social sobre o lucro líquido para aquelas entidades que eventualmente se descubra que elas estão pagando carga tributária menor que 15% no Brasil. Basicamente é isso, né? Assim, resumindo em português claro, é isso que o Brasil está fazendo, para e passo com a diretiva da OCDE. Isso, a famosa CSLL, né? É isso aí. A que você se referiu aí. Ô Morvan, mais uma pergunta para você. Tecnicamente, essas operações das empresas chinesas, elas estão respaldadas, entre aspas, por um vazio regulatório. Ou seja, elas se beneficiam de uma ausência de uma legislação eficaz que estabeleça exatamente a regra do jogo, o que não nos permite dizer que elas estão num ambiente de ilegalidade, elas estão simplesmente se favorecendo de algo que não tem uma dinâmica jurídica plenamente estabelecida. É isso? É isso com sim em outros setores também. Dá um exemplo, os jogos eletrônicos, né? Então, as bets, né? Elas estavam atuando aqui, eu posso dizer isso incluindo o contato que eu tenho com alguns clientes que têm alguma relação com esse mercado, né? Todas as bets que atuavam aqui no Brasil, elas são sediadas, ou eram sediadas em Curaçao. E Curaçao é um país do Caribe, que é um país fiscal, e ele oferece um regime muito próprio para essas apostas de cota fixa, são as bets, né? E aí, assim, todas elas operavam de lá. O sujeito tá lá apostando na Betano, por exemplo, né? A Betano, o site dela é hospedado em Curaçao. Então ela não pagava nada pro Brasil. Então o Brasil resolveu, né, o governo de Tuchel agora resolveu criar uma regulamentação, e essa regulamentação, inclusive, foi uma outorga cara de 35 milhões ou 33 milhões de reais para as bets atuarem, né? E todas elas passaram a ser obrigadas a ter uma filial no Brasil, né? Isso gerou uma reação em cadeia, né? Então a reação em cadeia foi o quê? Os fornecedores dessas bets também estão abrindo empresas aqui no Brasil, né? Então a empresa que tem, por exemplo, os jogos eletrônicos, ou a empresa que é a plataforma que disponibiliza os jogos eletrônicos para bet, todas elas estão abrindo empresas aqui no Brasil. Então foi algo importante de ter sido feito pelo governo, porque obviamente atrai geração de emprego, atrai receita tributável no Brasil, e, de certa forma, se regulamenta o mercado, né? Se evita, por exemplo, que a gente esteja postando uma bet que não sei de quem que é, de repente é de algum, tá ligado, algum crime organizado, alguma coisa. No mínimo você tem algum track record lá de quem que é aquela empresa, de quem é, etc, né? Isso é algo que, assim, as empresas que operam, por exemplo, plataformas digitais de e-commerce, o ideal seria que se tivesse isso também, né? Relembrando o que aconteceu ano passado, né? Em agosto do ano passado, o governo brasileiro criou aquela taxa das blusinhas, né? Que foi uma pressão do varejo aqui do Brasil para que se evitasse justamente essa enxurrada de produtos, principalmente chineses, né? Vindo por essas plataformas de e-commerce, né? Então, nessa taxa das blusinhas, basicamente o governo aumentou o imposto de importação, ele zerou a isenção que existia para compra por pessoas físicas desses produtos, que é o que chama de de minimis, que é uma regra que é usada por muitos países lá, os Estados Unidos, pra você ter uma ideia, o de minimis dele é de $800, né? Aqui no Brasil foi zerado isso. E além disso, passou-se a cobrar, já era devido na verdade, mas passou-se a se cobrar de forma mais efetiva o ICMS para o estado de destino da mercadoria, ou seja, de domicílio do comprador, a pessoa física lá na plataforma. E aí eles criaram aquela regra de conformidade, que é uma norma de conformidade que quase todas as plataformas adotaram, né? Isso acabou forçando que as plataformas tivessem representação aqui no Brasil, né? Então a Shopee, por exemplo, tem representação no Brasil hoje em dia, a AliExpress também, a Temu, que é uma nova, né, que é uma empresa que também é grande na China, ela é nova aqui no Brasil, ela veio para cá e abriu empresa, né? Então, assim, eles estão sendo obrigados a se formalizarem, entre aspas, justamente por não ter o risco
de serem sobretaxados nessa venda desses produtos para consumidores brasileiros. Morvan, você citou o caso das bets, né, dos domínios registrados em Curaçao, mas a gente tem um bom exemplo aí que é a articulação do jogo do tigrinho chinês. E aí é aquela questão de oportunidade ou não, mas efetivamente quem criou um produto que, né, tem brecha, fatura e fica tudo do mesmo jeito, fica tudo como está. Gera receita, mas a receita vai lá para a China. Sim, e algo que talvez assim, o governo poderia pensar em obrigar essas empresas a criar um programa de combate ao vício, por exemplo, sabe? Ou seja, destinarem parte da receita para isso, né? Mas é algo que é, óbvio, uma iniciativa do executivo, tem que ter essa iniciativa deles, né? E é engraçado, ô Morvan, porque algumas dessas questões que a gente vive aqui no Brasil, em meio a esse vazio regulatório, a gente tem produtos chineses que operam aqui que são proibidos lá. Sim. Né? Casa de ferreiro. Espeto de pau. É isso, né? É isso aí. Então, é uma pena, e assim, o pior é que essa guerra tarifária iniciada pelo governo Trump lá nos Estados Unidos é algo que me parece que vai gerar uma enxurrada de produtos chineses aqui no Brasil, né? Porque isso já está acontecendo, na verdade, né? Você vê que tá tendo uma guerra comercial de preços de fabricantes chineses de carros. Toda semana se anuncia uma fabricante chinesa de carros híbridos ou elétricos que pretende vir para o Brasil. E eu li uma reportagem que parece que existem 115 empresas de veículos elétricos na China, né? Lá na China eles imaginam que isso tudo vai se autofagitar lá e que provavelmente muita empresa vai morrer, né? E eles, inclusive, o governo chinês está preocupado porque está tendo uma guerra de preço absurda, liderada pela BYD, que tem reduzido drasticamente o valor dos carros, né? Eu estava lendo lá que tem um carro que chama Sigu, que é um carro da BYD, que é carro de entrada lá na China, que em conversão direta, quando ele foi lançado há 2 anos, ele custava 57 mil reais, a BYD baixou agora, esse mês, para 43 mil. E o ponto é o seguinte, isso é muito predatório, inclusive, para o nosso mercado de carros, né? Porque não tem a dúvida que, se eles estão baixando lá, eles vão mandar, e assumindo que essas empresas concorrentes da BYD na China também vão atuar aqui, e pretendem atuar aqui, a gente vai ter essa mesma competição aqui. A preocupação é o quê? O que vai acontecer com os outros fabricantes de carros que não são chineses que estão aqui no Brasil, né? Como que eles vão conseguir competir, né? De 57 para 43 tem 14 dividido por 57, você está falando aí em 25% de ganho de escala em valor nominal numa redução de preço. No mínimo 25%, quer dizer, é um panorama aí que é, de novo, a questão da concorrência predatória, de novo a questão de tudo aquilo que a gente discutiu. Morvan, para a gente encerrar, posto o problema, você falou muito da reforma tributária, a gente ouve, desculpa o termo, essa ladainha da reforma tributária, eu ouço desde o governo Sarney. Desde o governo Sarney, a gente, 85, com a morte do Tancredo, né? Desde o governo Sarney, a gente ouve que o processo tributário do Brasil precisa mudar. Posto o problema, para além da reforma tributária, que é um problema estrutural e crônico, quais seriam as outras soluções? Outras soluções para melhorar o sistema tributário brasileiro, né? Ou para pelo menos tornar esse jogo menos desigual. Eu acho que assim, tem algumas coisas que têm que ser feitas, né? Além da reforma, por exemplo, a gente está focando muito na reforma tributária sobre o consumo, né? Existe um projeto de lei também de reforma de imposto de renda, que é o projeto de lei 1087, que é esse agora que o Arthur Lira acabou de terminar o relatório do projeto de lei, né? Que é uma conversa, um acordo que ele está fazendo com o governo, né? Que basicamente é tributar dividendos, né? Em alguma medida e aumentar a isenção de imposto de renda da pessoa física, né? Para 5 mil reais, né, de rendimento do contribuinte, né? Então, assim, existem essas discussões, isso está no DL, né, até para notícia da reforma tributária sobre o consumo. A gente já tem uma lei com uma emenda constitucional, que é a 132, que foi promulgada em dezembro de 23, temos uma lei complementar, que é a 214 de 2025, que regulamentou essa emenda constitucional em janeiro de 25, que foi promulgada em janeiro de 25. Temos um outro projeto de lei complementar, que é o 108, que provavelmente vai ser finalizado esse ano. Quer dizer, a reforma sobre o consumo vai acontecer, inclusive com
previsão de entrada em vigor em janeiro do ano que vem, né? Agora, o que mais fazer? Eu acho que assim, é o que eu falei, acho que em duas frentes são muito importantes. Primeiro, resolver o problema do contencioso tributário. O contencioso tributário que é absurdo e é, assim, asfixiante para o empresário, né? A gente não pode ter um empresário, um empreendedor preocupado de que se ele começar um negócio, ele tem um risco de sofrer uma autuação com um valor absurdo e impagável. Isso é algo que acontece muito. E isso tem duas frentes, né? Não só o ter muito contencioso, como também a relação do empresário com o fisco, particularmente com a Receita Federal, né? E por que eu falo da Receita Federal? Porque hoje em dia os principais tributos eles são concentrados mesmo lá na esfera federal, né? Qual que é o problema? Que nos parece, nós como tributaristas, que os auditores fiscais e a Receita Federal em si, elas têm uma visão do empresário como sempre um malvado, é o cara que quer levar vantagem sempre e aí por isso eles têm que ser combatidos, né? Eu acho que talvez está na hora da gente ter uma mudança de paradigma, de uma relação mais cooperativa entre Receita Federal e empresário, né? Obviamente que tem abuso, com certeza tem, mas a gente precisa ter um pouco mais de colaboração. E isso tem sido até pauta da própria Receita. A Receita tem alguns programas lá, o Sintonia, alguns outros programas que a ideia é justamente essa, tirar da sala esse bode aí da combatividade, da sonegação e criar uma relação mais amistosa, entre aspas, entre empresário e fisco para que a gente consiga destravar o empreendedorismo. A grande verdade é essa, né? A gente tem um sistema que é complexo, caro, que o risco é muito grande para o empresário, né? Isso atrasa o país, né? Eu vi um número, Wagner, que é um negócio assim, alarmante para pensar, né? Quando foi forjado lá o critério de BRICS, a China tinha um PIB de, se não me engano, 6 trilhões de dólares, e o Brasil tinha um PIB de 2. 15 anos depois, o nosso PIB continua de 2, o da China é de 19 trilhões. Ou seja, alguma coisa a gente fez errada, né? Provavelmente é o quê? A gente deixou de criar complexidade para nossa economia e por isso, né? Perfeita a tua análise, sobretudo porque o PIB do Brasil não sai do lugar há muito tempo, né? O crescimento que a gente tem é um crescimento, né, de ave de rapina, voo de galinha, né? E o PIB da China, se engano, triplicou aí em 20 anos, né? Triplicou. Né? Então é muito interessante. E acho que o grande finale do que você comentou aí, Morvan, é o seguinte: não adianta que o apetite voraz seja um apetite que recaia apenas sobre quem cumpre as regras do jogo. Porque os que não cumprem as regras do jogo se beneficiam das brechas, da leniência, do jeitinho brasileiro, do complexo de vira-lata, do que você quiser falar, use o termo antropológico que você quiser usar, para driblar e assim ter mais condições em relação ao mercado. O Brasil é um país muito legal para quem é correto, mas ele é muito mais legal para quem não é. Exatamente. É o que você falou, na verdade, assim, quanto mais complexo o sistema e mais difícil, você tem mais chance de forjar essa criatividade ilícita, né? Ou seja, isso acaba prosperando mais, né? Se tivesse um sistema mais direto e menos complexo e mais justo, a gente nivela por cima, entendeu? Assim, a gente acaba... O cara que quer ser sonegador, ele vai ter menos chance de trabalhar. Então, realmente é isso, né? Assim, nosso sistema ele favorece esse tipo de comportamento. Então, a gente precisa mudar. Legal. Morvan Meirelles Costa Júnior, advogado tributarista, formado pela USP, mestrado em Direito Tributário Internacional pela Universidade Leiden, na Holanda. Obrigado pelo bate-papo, obrigado pela atenção. A gente espera conversar numa próxima oportunidade, trazendo alguns recortes aí de tudo isso que está acontecendo, de tarifas, de protecionismo, mas principalmente dessa sanha tributária que é avassaladora para uns e generosa para outros. Um abraço para você. Obrigado, Wagner. Até a próxima. Negócio da China fica por aqui. A gente volta com outro tema numa outra oportunidade.